Em termos práticos, doutor Oscar Neto, como é que funciona um implante dentário? Então, assim, vamos lá. Vamos como falar como meu pai sempre gosta. Vamos começar do início. Oscar, o que é um implante dentário? É um material feito de titânio, que foi o único material que viram através do estudo que é compatível com o nosso corpo. Traduzindo, tá? É o único órgão, desculpa, é o único material que une a nosso corpo. Então, o implante dentário é um parafuso pequenino, vai pequeno até a altura maior, certo? Através de roscas, a gente consegue inseri-los no osso ou no local que o paciente perdeu precocemente, que é o que a gente encontra isso. Antigamente nós tínhamos um grande problema, Caliel, que nós tínhamos uma cultura péssima, onde a dor removia e resolvia o problema. Mas com que? Passados os anos, todos os nossos pacientes sofrem com isso. No momento que você perde um dente, você está perdendo tecido gengival, você está perdendo osso, certo? Ah, Oscar, muitos pacientes me perguntam qual é a vantagem do implante? A segurança de mastigar, o que você quiser, e a sua estética devolvida. E, logicamente, a sua autoestima, não é? Essa é uma das grandes vantagens do implante. Devolver a sua função de poder mastigar, certo? Devolver a sua autoestima e a sua estética. Então, assim, você que é usuário de prótese, Oscar, usa uma prótese há vários anos. A possibilidade de instalarmos um implante? Sim. Então, a vantagem da tecnologia hoje é a gente abre mão de um exame bem específico chamado tomografia odontológica, que é a tomografia Conimbin. Com isso, a gente planeja seu caso de acordo com sua necessidade. Ah, Oscar, eu não posso botar implante. Hoje, raro casos que a gente não consegue fazer a instalação do implante. De interessante. Doutor Oscar, então quer dizer que qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, mesmo que ela tenha perdido os dentes ou um dente há muitos anos, pode fazer o implante? Precocemente, Aham. pode sim. Pode sim. Então, assim, quais são os pacientes contraindicados? Aqueles pacientes oncológicos, não é? Mas com o passar dos anos podem. Pacientes descompensados, pacientes diabéticos descompensados, né? E pacientes hipertensos. Porém, a cada tipo de caso existe um implante dentário. As fábricas hoje em dia, Caliel, tem essa grande vantagem, a gente sempre batendo na tecla da tecnologia a nosso favor. Por quê? Porque inventam implantes para casos extremos. Pacientes fumantes, pacientes diabéticos, hipertensos, paciente oncológico, pacientes supra e imunodeprimidos. Então, assim, cada caso precisa ser planejado e avaliamos os riscos e benefícios. Mas sim, qualquer paciente pode fazer implante. Essa semana aqui recente eu operei aqui em Barbalha um paciente por volta de 77 anos. Ela tinha um desejo de ser feliz, poder mastigar o que quiser. Então, assim, a gente está aqui para isso, para devolver sua autoestima e você mastigar o que você quiser. Doutor Oscar Neto, no caso eu não sei se crianças, mas adolescentes que por algum motivo perderam o dente num acidente, caiu e quebrou, é possível também fazer implantes em crianças criança e adolescente na sua fase Você me fez inicial? uma boa pergunta. Você me fez uma boa pergunta. Então, assim, a gente tem um dente decíduo, a gente consegue reimplantar, dependendo do caso. Adultos, tá? Crianças, o que é que acontece? A gente normalmente faz um paliativo e espera essa criança ter o desenvolvimento ósseo, né? Normalmente se pede para fazer implante dentário após os 18 anos, quando tanto o homem quanto a mulher passa daquele período de puberdade e crescimento ósseo, tá? Mas, no meu ver, após os 18 anos pode sim fazer implante. Oscar, tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta, a Ótimo. Maria de Fátima, pergunta o seguinte, assim, pergunte ao doutor Oscar, ela diz que usa uma prótese há mais de 30 anos, uma prótese. Certo. E ela disse que a prótese está machucando, está ficando vermelha a gengiva dela e está o que ela chama de Ok. gengiva murcha, está murcha. Ela pergunta Certo. se, nesse caso dela, que perdeu
tá murcha a gengiva, né? Chama boca murcha, que a gente chama aqui no Nordeste. Uhum. Dá para fazer o implante ou tem que fazer o chamado de enxerto? Vamos lá, dona Maria, boa noite, boa tarde, desculpa, prazer, tá? Podendo responder sua pergunta. Você fala um dos temas mais legais que a gente chega. Eu consegui tirar o paciente da prótese e deixar a prótese fixa. Então, o que é que acontece? Quando o paciente perde dente, não é? Então, é aquilo que eu já falei. O paciente sofre com a perca óssea e perca tecidual. Hoje em dia, a gente lança uma mão, Caliel, chamada A14, né? Antigamente, fazia o quê? Não é? Reconstruir o que o paciente perdeu, para depois a gente instalar o implante e posteriormente, não é? Instalaria os implantes. Então, reconstruiria, instalaria os implantes e posteriormente prótese. Então, assim, esse tratamento antigamente de pacientes usuários de próteses era 1 ano e 6 meses. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tendência é não usar enxerto em casos totais. Por quê? Se a gente consegue ancorar um implante em uma área péssima de osso, a gente tem um tipo de implante. Então, a gente instala o implante, faz essa técnica que a gente utiliza, A14, quando o paciente tem pouca espessura óssea. Pronto, essa imagem retrata bem. A gente faz essa técnica chamada A14. A gente ancora no osso, onde tem a espessura, tá? E por volta de 30 dias, a gente já molda esse paciente e posteriormente entrega a prótese. Dependendo do caso, em 72 horas a uma semana, a gente instala o implante dentário e após isso a gente entrega. Então, mais uma vez a tecnologia a nosso favor, né? Antigamente esperava 1 ano e meio para o paciente ter uns dentes fixos, hoje em dia não há mais necessidade, certo? Então, o quê? Uma semana até casos de 72 horas a gente consegue botar uma prótese fixa no paciente. Então, o que é preciso fazer isso, Oscar? Fazer um planejamento bem adequado para o paciente, conhecer e fazer uma anamnese bem detalhada para o paciente, saber a necessidade dele, tá? Então, assim, essa é a vantagem da gente fazer esse planejamento, ancorar implantes onde é necessário, não precisa mais encher pacientes de implante, tá? Hoje, as superfícies dos implantes são tratadas, então, assim, a gente pode fazer isso precocemente, a gente chama isso de carga imediata. Traduzindo, a gente bota o implante e em seguida bota a prótese, tá? Então, vai variar de cada caso para cada caso. Mas hoje em dia, pacientes usuários de próteses totais, ou dependendo do caso, a gente entrega com 1 semana ou 15 dias a prótese. A gente faz o procedimento cirúrgico e a gente já instala em seguida. A gente trabalha também com a parte convencional, abrindo, anestesiando, e a gente trabalha com a parte de cirurgia guiada, Caliel. O que é isso? Nada mais nada menos que um planejamento através de um software de computador, onde a gente não precisa mais cortar o paciente, a gente faz pequenas incisões no locais onde os implantes vão ficar instalados e pronto. Qual a vantagem? Pós-operatório mais adequado, não necessidade mais de medicações, tá? Então, basicamente isso aí. Mas sim, e o que é que acontece? Quando você perde dente, né, você perde musculatura, você perde o registro da oclusão, que a gente chama isso de DVO, mas é recuperado através da prótese dentária. Quando a gente devolve a função do osso com implante, isso melhora bastante. É Além de aliviar a carga na articulação, né? interessante. Ô Toscado, depois de ser feito o implante, requer um cuidado específico com o dente, no escovar, tem que ter uma manutenção Isso. temporária, tem algum produto específico Isso. que tem que ser usado pós o implante? Isso. Todo paciente nosso, ele recebe umas recomendações, tá? Todo e qualquer paciente, seja da cirurgia convencional à mão livre, como cirurgia guiada, todo e qualquer paciente necessita de repouso, tá? Eles recebem uma recomendação básica: não pegar em peso, não baixar a cabeça, não ficar cuspindo, tá? Então esse é o básico do básico. Então, assim, o que é que o paciente tem que ter? Sempre um bom repouso, sempre uma boa alimentação, sempre estar bem hidratado, tá? Isso é o básico de realizar o implante dentário, tá bom? Muito bem. E
pós o implante ser concluído, também tem algum outro cuidado específico? Isso, perfeito. Pergunta do tipo, Perfeito. tem que ser feita uma manutenção? Ele pode mastigar normalmente? Como é que funciona depois do implante ser colocado e ser Isso. concluído? A gente instalando o implante dentário, não é? Traduzindo, quando a gente bota o pino infraósseo dentro do osso, a gente precisa saber que existe o tempo de repouso e existe o tempo para a gente instalar a prótese definitiva. O que é a prótese, Oscar? O que vai replicar seu dente. Certo? Após isso, o que é que a gente precisa? De 6 em 6 meses, o paciente vai ao encontro do profissional, tá? Para fazer um raio-x periapical, um raio-x pequenininho, para a gente ter o controle da qualidade óssea desse paciente. E sim, todo implante dentário necessita de limpeza e manutenção. Implante é igual a carro, galera, eu gosto de brincar com meus pacientes. Ó. Você não faz manutenção periódica? Implante também precisa de manutenção periódica. Então, se você quer que dure implante na resto da sua vida, fazer manutenção periódica e saber bem. Que você pode perder, Calhau, um implante por causa da péssima escovação, biofilme dentário. Então, se você escova bem, seu implante vai durar bem. Ah, doutor, eu fiz um implante há vários dias, vários anos, e esse implante deu um problema. Então, a gente precisa reavaliar, ver o que houve, se a limpeza está sendo constante, se a manutenção está sendo constante, se a qualidade do material que foi instalado no paciente é de boa qualidade. Então, a gente precisa ver tudo isso. Então, no momento que você opta por implante, questione ao seu profissional a qualidade do seu implante. É um direito do consumidor, não é, Caliel? Saber o tipo de produto que está se instalando nele. Não é? Então, tudo isso conta. Doutor Oscar, já que você falou na questão do material, você inclusive falou que é titânio, mas existe ainda no mercado muita dúvida de algumas pessoas que dizem, não, mas o melhor é se for um material importado, o nacional não tem a mesma qualidade, você pode perder o implante. Tem essa história mesmo, que o importado é melhor do que o nacional? Sim, existe sim. Por exemplo, nós temos materiais importados e nacionais, cada um com sua especificação. Então, assim, a empresa que eu trabalho é também brasileira, mas também se estende no mundo inteiro. Tá? Então, assim, falando em instrumentais. Instrumentais que a gente trabalha é conhecimento de todos e todos, não só da bucomaxila e da implante, mas da medicina, da ortopedia, da otorrino, em algumas áreas, né, dermatologia, na parte da físio, nutrição, alguns instrumentais, os melhores são importados. Mas, assim, hoje em dia existem empresas brasileiras que, sim, conseguem dar ao profissional, não é, qualidade de material. Então, assim, a gente tem que escolher sempre bom um material de qualidade. Óbvio, se o paciente está pagando bem pelo procedimento, a gente tem que dar uma qualidade excelente, tá bom? Mas existe sim empresas brasileiras de excelente qualidade. Por exemplo, eu uso um fio chamado Tech Suture, não é fazendo propaganda, mas assim, é brasileira e é disparadamente um dos melhores fios de sutura que existe no mercado. Setor odontológico, não é? E assim, vai depender muito do profissional. Certo. Todo o material que você trabalha é de primeira qualidade, doutor Oscar? Desde... Primeira qualidade, tanto nacional como internacional. Aham. Aqui tem uma pergunta que o Fernando mandou, o Fernando aqui das Casas Populares, pergunta o seguinte, depois de realizado todo o procedimento do implante, depois de alguns anos, pode ter um desgaste desse dente artificial, tem que trocar depois de alguns anos ou fica para o resto da vida? Boa pergunta, você me fez uma boa pergunta. As suas perguntas estão excelentes, porque assim, a maioria das perguntas que você está me fazendo é a maioria que os pacientes fazem. Vamos lá. Existem diversos tipos de prótese. Então, assim, dependendo da qualidade do material, existe sim o desgaste, tá? O mais usado chama-se metalocerâmica. O que é isso, Oscar? É metal por dentro e cerâmica por fora, tá? O pessoal gosta de brincar que cerâmica é a questão do porcelanato de casa, é mais ou menos esse material. Então, é um material muito rígido. E a desgaste e a fratura desse material é porque tem algo que foi feito errado. Como? A maloclusão do paciente, maloclusão que eu digo o quê?
paciente sobrecarrega a mordida. Então, se há problema de material, é alguma coisa que foi mal planejado. Implante na posição errada, prótese mal feita. Então, só existe desgaste nessa peça se o material for de péssima qualidade. E se está fraturando, folgando constantemente, então tem alguma coisa errada no material de péssima qualidade. Quando se fala em transplante, doutor Oscar, a gente também pensa em possíveis rejeições. Há esse risco de Sim, rejeição ao implante? sim. Sim. Muitos casos, alguns profissionais não apresentam por medo de espantar o paciente ou o cliente, como preferir chamar. Então, assim, eu costumo dizer nas minhas consultas que o risco de rejeição é mínimo. Por quê? Porque as empresas hoje em dia elas estudam muito. Então, assim, elas investem muito nesse setor. Então, assim, hoje a taxa de sucesso do implante é 97%. E a taxa de insucesso é 3%. Agora sim, Caio, a gente precisa ver que quais são os fatores, Oscar, que precisam nada mais nada menos que qualidade óssea do paciente, tecido gengival do paciente, certo? Procedimento cirúrgico, a técnica cirúrgica, se o soro que vai irrigar é de boa qualidade e a técnica que o cirurgião vai utilizar no caso. Então, tudo isso conta. Houve a perda do implante, então, contata a empresa, certo? Recebemos um código no implante, dizendo qual foi o lote, quando foi o tempo que ele foi fabricado, e a empresa ressarce o caso, certo? Para ver o que houve. Então, Ah, é um conjunto de coisas para a perda do implante. entendi. É claro, o dente vai ser restaurado, você vai ter, além do seu sorriso, a autoestima também volta, você vai poder mastigar melhor, mas requer Isso, cuidado, porque pode quebrar, como qualquer outro dente, né? isso. Aconteceu um caso recente de um colega meu, que me foi encaminhado, que houve uma fratura do implante dentário. Não da coroa que fica em cima, mas do implante que fica dentro do osso. Hum, Mas quando avaliamos o caso detalhadamente, vimos que o paciente sobrecarregava a mordida. Então, o que é que acontece? Muitos casos, não é, chegam para você sem um contexto. Por que esse caso especificamente? Quando a gente planeja um caso, a gente tem que ver a questão do espaço da prótese que vai ficar o dente definitivo. Por quê? Se você sobrecarregar esse implante, futuramente ele vai dar um problema. Acontecendo isso, é exatamente isso aí, fratura, tá? Aí gera aquele desconforto, né? Enfim. Então precisa estar atento a pacientes com péssima mordida. Às vezes o paciente chega no seu consultório e quer resolver de imediato. Não é assim, a gente precisa instalar o implante, a gente precisa mover seus dentes para posteriormente não ter problema. Então a gente não quer ter problema, a gente quer dar um sucesso reabilitador ao nosso paciente. Se quer ter sucesso, a caminhada é um pouquinho longa, mas no final o resultado é fantástico. Por falar em caminhada longa, quanto tempo, em média, para concluir um implante dentário? Vamos lá. Se o paciente não tem um dente, eu, Oscar Neto, instalo o implante, tá? Porque meu implante, ele tem uma superfície tratada, traduzindo em miúdos isso, que significa o quê? Que eu posso instalar a coroa com mais rapidez. Ele une ao osso mais rápido, tá? Então, o que é que acontece? A gente instala o implante com 30 dias, com o paciente não tem dente, tá? E após isso, a gente molda, copia o que está na boca do paciente, manda para o laboratório, cerca de 60 dias ao total, o paciente já está mastigando. Oscar, minha mãe usa prótese total, não é? E ela quer fazer os implantes com você. Quanto tempo você entrega? Mais ou menos isso. A gente instala o implante, se a gente conseguir a carga imediata, o que é isso, Oscar? É quando o implante é inserido com um torque máximo, a gente consegue entregar uma semana depois. Se a gente não conseguir, 60 dias a gente entrega a prótese completa, tá? Oscar, vou precisar reconstruir, não tenho osso suficiente. Aquela famosa história, Calel, enxerto ósseo.
Então, assim, a gente existe em várias vertentes. Enxerto ósseo. Qual o padrão ouro, Oscar, do enxerto ósseo? É quando a gente retira do paciente e bota nele mesmo. Então, a taxa de sucesso é 100%. Tá? Requer o quê, Oscar? 4 meses de enxerto ósseo. A gente implanta, espera mais 2 meses. Após isso, a gente bota a coroa definitiva mais 30 dias. Então, total aí de 7 meses, se precisar de enxerto. Ah, Oscar, não quero tirar de mim. Quero de uma origem bovina. Tudo bem, a gente espera 6 meses, 7 meses. Após isso, a gente bota os implantes e depois as coroas definitivas. Então, todo caso é um caso específico, tá? Maravilha. Você falou aí muita coisa e eu fiquei aqui martelando na cabeça e acredito que muita gente dói fazer tudo isso, Oscar. Cara, você fez outra. Essas perguntas estão de parabéns, Calhau. Muito, muito bom suas perguntas. Por quê? Todo procedimento odontológico é um pouco traumático para o paciente. Por quê? Não estou dizendo que vai lhe causar dor. Estou dizendo que, como você teve uma experiência ruim com o dentista, é raro você escutar de alguém dizer assim, eu adoro ir para o dentista. Não, é muito difícil, é raro você escutar. Eu vou dizer assim, 97% da população brasileira e do mundo tem medo de dentista. Então, assim, hoje a gente tem vários tipos de procedimento. Ah, Oscar, não quero fazer o procedimento acordado. A prática minha, de deixar isso bem à vontade, tem a opção da gente chamar um anestesista para a sala de cirurgia, né? Faz a sedação. Tem a opção da gente medicar o paciente 1 hora antes do procedimento, né? E tem uma técnica chamada óxido nitroso. O paciente faz a inalação desse gás junto com o oxigênio e causa a sedação. Ou a gente leva o paciente para o hospital. Então, assim, todo procedimento é anestesiado, então você não vai sentir praticamente nada no procedimento, não é? Mas existem pacientes ansiosos que atrapalham um pouco o procedimento, então a gente lança a mão dessa sedação, não é? E tem também a opção da gente fazer o procedimento em ambiente hospitalar. Então, tudo na consulta, na sua consulta inicial, é abordado isso ao paciente, tá? Mas não, implante dentário não dói. Tanto na inserção como pós-operatório. Se estiver com dor, é porque algo está errado. Repetindo, dente nenhum é para estar doendo. Dente em boca, nem implante dentário, nada no nosso corpo é para estar doendo. Se está doendo, é porque tem algo errado. Muito bom. Aqui a dona Socorro aqui pergunta o seguinte: a prótese fixa é também um implante dentário ou são diferentes, Oscar? Isso. A prótese fixa, a gente chama ela de protocólogo. Tá? Esse foi inventado por um cara estrangeiro chamado Brandemark. Protocolo de Brandemark, que eles chamam esse protocolo. Exatamente. A prótese dentária só é fixa através de implantes dentários. Existem diversas próteses e diversos materiais de próteses dentárias fixa sobre implante. Oscar, o que é fixa? É quando a gente instala o implante e em seguida a gente bota essa prótese fixa sobre implante. Então, essa é a famosa prótese protocolo, traduzindo a prótese fixa, que o pessoal mais conhece. Só é fixada através de implantes dentários. Oscar, depois que se inicia, desde o primeiro procedimento para o implante até o final, chegar ao final, entre o início e o final, a pessoa Enfim, vai ficar sem dentes? Como é que fica a situação do paciente? isso, vamos lá. Existe a possibilidade de deixarmos o paciente chegando no seu consultório necessitando de 2 dentes, né? A gente pode optar por provisórios. O próprio nome já está dizendo, uma coisa provisória até o definitivo chegar. Tem pacientes que a gente faz uma aula de enxerto ósseo, né, a prática do enxerto ósseo, e a gente bota uma prótese fixa lá, desculpa, a prótese provisória, o paciente ficar sorrindo, mastigando, dependendo do caso. Tá? Então, a maioria dos casos, dependendo se for área estética, pessoal, é nessa parte anterior aqui, certo? Quando a gente instala, a gente deixa os pacientes com provisórios. Ah, Oscar, nunca fiz meu procedimento e não fiz o provisório. Então, cada caso é um caso. Tem casos que a gente pede ao paciente para não usar provisórios por causa do tecido periodontal, por causa do procedimento em si. Mas não, Oscar, eu não posso ficar sem dente. Então, a gente lança mão de deixar o paciente sorrindo com o provisório. Entendi. A gente, até, por exemplo, nessa parte de peça total que o paciente tira,
No ato cirúrgico, se a gente instala um implante adequado, com um torque, com a força legal, a carga imediata, tem casos que o paciente já sai do procedimento já com a prótese instalada. Legal. Espera Oscar, uma definitiva, né? ok. No caso do procedimento de implante, é preciso a pessoa ficar internada, tem que ficar 1, 2 dias, ou é um procedimento que pode ser feito em 24 horas? Se for um procedimento em ambiente de consultório, o paciente terminou o procedimento, fica lá 15, 20 minutos, para a gente ver questão de sangramento, questão se o paciente está bem, e após isso o paciente pode ir para repouso, para ir para casa, tá? Temos os cuidados que a gente pede. Agora sim, pacientes que faz um procedimento mais cruento e necessita de ambiente hospitalar, o paciente fica no máximo 8 horas, que é o tempo da anestesia geral, não é? E após isso ele tem alta. Muito bom. Estamos conversando com o cirurgião buco-maxilofacial, Dr. Oscar Neto. Nosso tema de hoje é implante dentário. Oscar, quem fez implante pode fazer depois clareamento dental? Interfere alguma coisa na outra ou não? Vamos lá. É legal essa pergunta também. Eu estou só elogiando, viu, Calhau? Porque as perguntas estão bem em cima, porque o pessoal, é o que você pergunta, é o que o pessoal aborda bastante isso aí. Vamos lá. No momento que a gente instala o implante e a paciente tem vários dentes nos locais, e a paciente diz, Oscar, eu vou fazer clareamento, eu vou fazer lentes de resina, eu vou fazer lentes de porcelana. Então, o que é que a gente faz? O profissional especialista em prótese ou paciente especialista em dentística que vai fazer as lentes, a gente entra em consenso, faz um planejamento em conjunto. Para quê, Oscar? Porque quando eu for botar as coroas definitivas, Calial, fica uma coisa homogênea de uma cor só. Certo? Então, assim, para não ficar aquela coisa, dente de implante, cores diferentes de dentes naturais, a gente faz um planejamento em conjunto e quando o profissional for abordar a parte dos dentes e chegar numa cor fixa, aí a gente tem como chegar, fazer a moldagem, mandar para o laboratório dizendo que a cor do dente do paciente é essa, para ficar uma coisa bem homogênea. A pergunta foge um pouquinho, mas ao mesmo tempo está dentro do que você está respondendo. A Isabelle pergunta o seguinte, se fazer clareamento dental, ele pode trazer hipersensibilidade, hipersensibilidade ao dente. Vamos lá. Clareamento dentário é uma coisa bem específica. No momento que uma prótese fixa de implante é instalada, não é possível fazer clareamento em cima dessas coroas. Por quê? Porque uma vez definida a cor, ela não modifica. Quem vai modificar é o dente natural. Então, pacientes que desejam fazer seu clareamento dental, ele precisa fazer uma consulta com o seu dentista de sua preferência, tá? E ele vê o que é necessário para você. Existe hoje no mercado uma coisa chamada dessensibilizante. Ele aplica isso antes do clareamento, tá? E pós-clareamento, e passa flúor para evitar essa sensibilidade. Não queira dizer que não vai ter. Alguns pacientes têm muito, alguns pacientes têm mais, porque lembre-se, isso é um ácido, tá? Que pega na película do dente e clareia seu dente, tá? Então você, às vezes, no clareamento, expõe o prisma do esmalte do dente, e isso é o que dá sensibilidade. Então tem que avaliar bem muito isso antes de fazer o clareamento. A pergunta seguinte é sobre aparelhos. A pessoa fez o implante, mas viu que tem algo ali que não está, tem um dente que está torto, não está esteticamente legal. Depois de ser feito o implante, dá para se usar aparelho ou fica difícil? Ou pode atrapalhar o implante? Não. Se a pessoa tem implante dentário e deseja botar aparelho, o implante dentário vai servir como ancoragem para o aparelho. Se o paciente precisa antes de usar aparelho, pode fazer a cirurgia, Oscar, sem nenhum problema. Pacientes podem sim fazer implante dentário utilizando o aparelho, pode ser antes ou pode depois. Portanto, que seja bem abordado com o seu ortodontista, que é o dentista especialista em aparelho, certo? Que vai ver o tanto de espaço que a gente precisa para botar uma coroa. Então, toda coroa
Sobre implante é o que, Oscar? A gente bota o implante e a gente bota a coroa. Então, aquela coroa, ela vai ter espessura. Então, toda coroa dessa é de espessura. Então, a gente tem que ter o espaço necessário para aquele cada caso. Tem casos, Calhau, que a gente precisa abrir espaço para botar uma coroa. Tem casos que a gente precisa fechar mais um pouco para caber a coroa tal. Então, tudo é combinado com o seu profissional. Maravilha. Meu querido Oscar, a gente já está caminhando para os instantes finais. A entrevista está tão boa e tão dinâmica que a gente nem está percebendo o horário passar. Mas como última pergunta, eu não poderia deixar de fazer essa, que é uma pergunta para uns meio inconveniente, antiprofissional. Mas o que muita gente pergunta é, menino do céu, Valor, quer ver? é caro fazer um bicho desse? Cara, eu gosto de brincar com meus pacientes assim, quanto vale um sonho para você? Então, muita gente vê o implante dentário como um sonho. Ah, Oscar, como eu trabalho com material de excelência, material, depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, assim, eu vejo o implante não como algo financeiro, eu vejo como algo reabilitador que devolve a autoestima e um sonho da pessoa. Muitos pacientes dizem, ó, meu sonho é voltar a sorrir. Eu perdi meu dente precocemente, naquele tempo rude que doía, tirava-se dente, enfim. Então, assim, não vejam o implante dentário como um bicho de sete cabeças que vai ser caro. Não. Hoje em dia, métodos de pagamento, hoje está muito uma facilidade de pagamento. Né? Veja como seu profissional trabalha, questione, não é, o material, o trabalho, peça para ver materiais, enfim. Então, assim, não veja implante como algo caro, aquela coisa pesada. Veja como um sonho. Ah, eu tenho um sonho. Tem muita gente que tem um sonho de ter uma casa, tem gente que tem um sonho de ter uma moto. Enfim, eu vejo o implante e a odontologia como um, um sonho. Então, assim, se um sonho lhe custa relativamente simples, abrace ele e vá. Se você acha que está um pouco caro, então vá na medida do possível. Tá? Então, assim, é, conselho, se é pro seu sonho, vá atrás, corra, faça isso. E a gente está à disposição. Oscar, eu vou fazer essa aqui como última pergunta, porque eu achei interessante. Tem a das dores, ela pergunta o seguinte, eu tenho um filho, acho que já está entrando para a adolescência, 12 anos, e ele tem o que chama de a língua presa, que fica aquela linguinha aqui presa e Presa. tal. A gente chama isso. Isso, você como A gente cirurgião, chama. você faz esse tipo de procedimento também, não? Sim, a gente faz sim. Tá? A gente chama isso aí de língua, traduzindo língua presa, né? Quiloglossia. Tá? A gente faz de recém-nascidos a pacientes adultos, tá? Recém-nascido, que eu digo assim, pessoal, 1 mês, 2 meses de vida a gente já faz, tá? Alguns dias. Não tem problema. Quanto mais cedo fazer, melhor. E assim, fica a dar dica, É uma as cirurgia dicas aí, simples? é uma cirurgia simplíssima e rápida, porque é só pequeno corte, não há necessidade de sutura. Quando é recém-nascido, a gente não sutura, Ah, tá? O que corpo por si interessante. só trabalha com isso aí. Então, assim, ajuda na amamentação, ajuda na deglutição, no sono, tá? Até questão do choro. Tem crianças que não conseguem Nossa, chorar porque a língua fica presa. A gente faz essa pequena incisão, esse olha corte, só. tá? E essa liberdade da criança amamentar melhor. E muitas crianças choram, às vezes a mãe não entende, cara, não está conseguindo amamentar, tal, quando É vê verdade. a língua presa. Doutor Oscar Neto, muito obrigado pela sua entrevista. Eu sou suspeito em falar de você. Você é um cara, é um grande profissional. Você que está nos assistindo agora e que vai assistir posteriormente. Quando você pensar em implante, em tratamento, eu indico o doutor Oscar Neto, porque não é Muito um, obrigado, meu não amigo. é, não é, não é um grande profissional, é um gigante profissional, altamente competente, altamente humano e sabe o que faz. Eu indico esse aí, doutor Oscar Neto, esse aí eu coloco a mão no fogo sem medo de queimar. Meu Ô, cara, querido, obrigado aí pelas suas palavras. obrigado às pessoas que querem saber mais sobre o teu trabalho, fazer uma consulta, como encontrá-lo, seu Instagram, telefone, consultório, fica à vontade. Tá, meu irmão. De antemão, agradecer a todos, tá? Mandar aqui um abraço especial para minha esposa, para meu filho, meu pai aí que tá quietinho aí em casa, a meus irmãos, a minha mãe, todo mundo aí que tá assistindo a gente, aos familiares. E dizer assim, a gente tá aqui fixo, tá?
Eu estou aqui fixo em Barbalha, a Barba Velha, Ceará, que é ao lado do Juazeiro do Norte. Também eu atendo em Cajazeiras, Souza, São José de Piranhas, tá bom? Até Cachoeira dos Índios. Então, assim, a gente tá aí nesses lugares que precisar, tuas ordens, tá bom? E a gente tá indo. Seu Instagram, É você assim, como falou? você falou, cara. Dr. Oscar Neto. Fácil de encontrar. Tá? A gente tá lá. A gente tem alguns casos recentes operados, né? Como eu te disse, a gente trabalha com essa parte ortognática. Pacientes com deformidades faciais, que tem a mandíbula para frente, retraída. Então, tudo isso Depois a gente vamos consegue marcar uma resolver. entrevista para falar sobre esse tema, que é interessante também. Sim, sim. E recentemente eu vou publicar aí com vocês, a gente vai operar um caso aí do Sertão aí, tá? Esse caso bem legal, da mudança de vida dessa moça, tá bom? E estamos aí, precisando, estou à inteira disposição quando precisar. Pacientes que quiserem me contatar, estão lá no Instagram, tá certo? Estou sempre à disposição, meu amigo. Obrigado pela entrevista, que Deus abençoe vocês todos aí.